Olá, vou encontrar você por aqui. Meu nome é Cleidionilson Rodrigues. Estou aqui para tratar sobre escatologia bíblica. Neste áudio, nós vamos responder uma pergunta relacionada a esse assunto, a essa disciplina. Comumente nós encontramos em determinadas aulas. E aí a proposta nossa é trazer respostas sobre essa questão aqui, ó. Observe. No período da grande tribulação, haverá possibilidade de salvação? Quem faz esse questionamento, comumente quer saber se a pessoa ficar depois do arrebatamento, ou no arrebatamento, se vai ter como essa pessoa se salvar. Logo, se ela acredita nisso, também é porque ela acredita no arrebatamento antes da grande tribulação. Então, ela é defensora da corrente pré-tribulacionismo, que eu também acredito dessa maneira. Então, seria uma outra questão que devemos observar. O arrebatamento, quanto ao tempo de sua ocorrência. O texto bíblico que vamos usar para defender essa ideia é esse texto aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18, que diz: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então observa que o arrebatamento ele ocorrerá para levar tanto os vivos quanto os mortos que estão em Cristo Jesus. E dará então aí oportunidade para o surgimento do anticristo com o início da grande tribulação. Dentro da grande tribulação, esses que ficarem vão ter oportunidade de se salvar. De que forma? Pelo texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, todas as pessoas que viveram na grande tribulação e foram salvas vão participar da primeira ressurreição. E com isso, essa primeira ressurreição que aparece no capítulo 20, versículo 4, você lendo o texto lá, vai dar a entender que todos aqueles que estarão ressuscitando ali morreram da mesma forma, morreram decapitados. Diferente dos que morreram antes do início da grande tribulação, que os cristãos que vão ser ressuscitados morreram de diversas formas, morreram até sem ser pelo martírio. Lá todos morreram pelo martírio. E é isso. Então observa aí. O texto afirma que eles estarão fazendo parte da primeira ressurreição e diz que aquela é a primeira ressurreição. E o nosso ponto aqui de discussão agora, ou de informação agora, tem a ver com esse ponto de a primeira ressurreição em suas fases. Então, entender como funciona essa ressurreição dos mortos vai ajudar a gente a compreender a possibilidade das pessoas se salvarem da grande tribulação. O texto também é de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 23 a 25 e 35 a 38. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Veja bem, cada um por sua vez, significando que há uma ordem que não será todos, ou que não serão todos de uma vez só. Aí na ordem, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, ou seja, na sua vinda, os que lhe pertencem. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitarão os mortos? Com que espécie de corpo virão? Paulo diz, insensatos. O que você semeia não nasce, a não ser que morra.
Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra semente. Mas Deus lhe dará um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Então, Paulo está fazendo aqui uma comparação da ressurreição dos mortos com uma colheita, envolvendo a semeadura, ou semear, que seria o morrer, dado, e o colher, sendo comparado com a ressurreição. Então, esses que vão ressuscitar, não ressuscitam todos de uma vez. Logo, aquela primeira ressurreição lá, João fala no capítulo 20, versículo 4, e chama essa é a primeira ressurreição, ela não ocorreu de uma só vez. E aí ela é constituída pela ressurreição de Cristo, que é a primícia, depois da igreja, na sua maioria, antes da grande tribulação, e depois os fiéis da grande tribulação. Comparado isso com uma colheita. Numa colheita tem os frutos que são chamados de primícia, são aqueles que amadurecem primeiro. Depois uma grande quantidade de frutos amadurece junto, aí é chamado da grande colheita. E depois, por fim, aqueles frutos que amadurecem tardiamente. Esses frutos que amadurecem tardiamente representam os fiéis da grande tribulação, que já vão amadurecer ou já vão estar prontos no rigor ou no fervor da grande tribulação, que é comparado com o sol, porque é o sol que amadurece esses frutos da colheita. Esses frutos que amadurecem tardiamente, eles já amadurecem no verão. Então, considerando isso, a igreja sairá daqui antes da grande tribulação, os crentes que ficarem vão ser salvos por rejeitarem o anticristo, todo aquele sistema de sinais e de adoração da besta e da sua imagem. Todos eles morrem decapitados. Ressuscitarão já na segunda volta de Jesus em glória. Para reforçar isso, existe a questão da última semana de Daniel, a divisão desta última semana e o propósito de Deus. Muda na metade da semana a maneira de Deus tratar. A base dessa afirmação está em Daniel capítulo 9, 27 e 12 e 11, que diz: com muitos, está se referindo ao anticristo, com muitos, ele, no caso o anticristo, fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está determinado. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Ele está falando do anticristo e fará um pacto de uma semana. Essa semana não é de dias, essa semana é de anos. Como a gente comprova isso? Esse texto está na sua tela aí, no final dele. Depois de abolido o sacrifício, que ele fará na metade da semana, ele vai abolir o sacrifício, ainda vai haver 1290 dias. Observa que 1290 dias equivalem a 3 meses e meio. 3 anos e meio, desculpe, 3 anos e meio. 3 anos e meio que também equivale a 42 meses. Esses 3 anos e meio é a metade de 7 anos. Então, a semana é de 7 anos. Na metade desses 7 anos, o anticristo vai se insurgir contra tudo que se chama Deus, vai profanar o templo, vai se sentar no trono do Cristo e vai se apresentar como Cristo. A partir daí, por certo, todos os que deveriam ser salvos já foram mortos e morreram por não aceitar o carimbo, adorar a imagem, que foi coisa do primeiro período da grande tribulação. Todos eles já mortos. Muda agora o critério. O critério já não é mais para ir para o céu. O critério de Deus é para saber quem vai entrar no reino milenial. Aí, para entrar no reino milenial, a pessoa tem que ser judia ou tem que ser aliada dos judeus. Aí não é julgado o indivíduo. O julgamento vai ser de nações. Uma pessoa que pertence a uma nação aliada vai entrar no milênio. A nação dela não é aliada, essa pessoa, os demais, vai ser morta quando Jesus voltar
em glória. Ele vai julgar as nações, todos os que tiverem contra os judeus vão ser mortos. E aí ressuscitam, a ressurreição que vai haver nessa vinda já é só daqueles que foram fiéis a Cristo na grande tribulação, não aceitando o carimbo na mão, nem na fronte, e não adorando a besta nem a sua imagem. Morreram e ressuscitaram. Mas a igreja, os crentes lá antes da grande tribulação, ressuscitaram no arrebatamento. Então é isso. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, você tem a oportunidade de fazer os questionamentos e a gente então pretende pôr mais luz nesse assunto em um vídeo posterior. Um abraço, fiquem na paz.